Boa noite. Hoje, dia 15 de março, nós estamos recebendo mais uma vez o companheiro Hélio Tinoco, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, da União Espírita Cristã. Seja muito bem-vindo, Hélio, e esta noite ele irá conversar conosco sobre o tema Reforma Íntima. Muito obrigada pela sua presença. O companheiro Felipe irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Obrigado, Aline. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. Então, nós vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz. A mensagem de número 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Então, diante dessa leitura edificante, nós abrimos os nossos corações, elevamos o nosso pensamento em sintonia com a espiritualidade amiga que nos cerca e rogamos ao Pai que possamos ter mais uma noite abençoada de estudo, de aprendizado e de crescimento moral e intelectual. Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, queridos benfeitores aqui presentes, gostaríamos de agradecer imensamente pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em nome do Cristo, neste propósito sublime de autoburilamento, de transformação moral, que possamos abrir os nossos corações e manter
no nosso íntimo terreno fértil, para que a palavra do nosso querido irmão Hélio nos toque o coração, nos fortalecendo nos nossos propósitos mais elevados, para que possamos transformar em atitudes melhores tudo aquilo que aprendemos nessa doutrina maravilhosa. Abençoe, Pai amado, todos os nossos propósitos e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Aline, posso ir então? Vai comigo, né? Com você, desculpa. Obrigado, querido, obrigado. Então, boa noite, meus irmãos. Que bom que a gente está conseguindo, através dessa ferramenta da internet, estar juntos, mesmo que distantes, né? Então, boa noite aos internautas que vão nos acompanhar depois no Facebook, também no YouTube, e uma boa noite especial para aqueles que estão aí na sala do Zoom participando conosco desse tema Reforma Íntima. A gente costuma começar essa palestra, hoje ela vai estar um pouco reduzida por conta da proposta, mas dizendo que reforma íntima é um dos temas mais falados no meio espírita. Na verdade, se tivesse um ranking para medir, para dimensionar, reforma íntima viria talvez em quarto lugar. A gente tem outros temas, outras temáticas que são mais utilizadas, com vários títulos, né? Mas reforma íntima viria em quarto lugar. E em terceiro, e às vezes passando à frente do segundo e trocando de lugar, viria a temática família e a temática mediunidade. E primeiro do ranking, absolutamente, seria perdão. O perdão vem sempre, porque parece que a gente trabalha, que a gente escuta, estão falando de perdão. Mas, enfim, reforma íntima. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em pegar algo que existe e melhorar. Fazer com que fique mais útil, que fique melhor para se usar, não é assim? A gente tem uma mesa com algum defeito, a gente quer reformar, a gente conserta os pés, a gente dá uma aparência melhor, a gente trava para ela não ficar balançando. E reforma íntima, então, é exatamente isso. É um trabalho que fazemos com a gente mesmo, é uma proposta do Espiritismo, talvez uma das mais importantes propostas de olhar os nossos próprios corações e trabalhar em nós mesmos para uma transformação moral. Mas eu queria começar essa palestra contando uma história. Havia, em um determinado mosteiro, um monge muito admirado, muito respeitado, desses que havia atingido o nirvana. E ele guardava silêncio. Por onde ele passava, era reverenciado, era venerado. E naquele mosteiro, havia também um grupo de jovens monges que começavam a carreira. E a gente sabe como são os jovens. Um desses jovens quebrou o protocolo. E quando aquele monge passou, ele perguntou: monge, como é que você fez para encontrar, para conquistar o nirvana? E todos ficaram espantados, mas aquele monge amorosamente respondeu, quebrou o protocolo e disse: encontrei a iluminação através de um cachorro. Porque ele já esperava que ele dissesse que teria encontrado uma caverna secreta, um pergaminho, um talismã, mas um cachorro. E o monge narrou a sua experiência. Disse que durante suas longas caminhadas em busca de escutar a si próprio, durante várias vezes, numa dessas, ele encontrou uma cena muito curiosa. Ele via um cachorro que nitidamente estava com sede, próximo de um riacho. E aquele cachorro ia em direção ao rio e começava a latir e recuava. E ele achou aquilo curioso. Foi aproximando-se bem devagar, e se deu conta de que quando aquele cachorro chegava perto do lago, da água, por conta de uma brisa, de um vento que soprava, a água fazia umas marolas. E aquele cão via o seu próprio reflexo. E talvez ele imaginasse que ali estava o guardião do lago que não lhe permitia tomar a água. Mas houve um momento que a sede era tão grande que ele resolveu enfrentar.
e saiu disparada e atacou o guardião do lago, que fugida. E ele tomou água, refrescou-se do sol e continuou a sua caminhada. E o monge disse àquele jovem: encontrei a iluminação quando resolvi encarar a mim mesmo. Meus irmãos, a proposta dessa noite é trabalhar a reforma íntima. A gente tem várias maneiras, poderia trazer uma outra metodologia, mas eu quero trazer 11 frases de autores conhecidos, desconhecidos, alguns muito famosos e talvez aqueles que alguns de nós possamos entender como sendo o maior de todos os autores. Vamos trabalhar as frases. Serão 11 frases. A primeira frase pertence a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é um escritor uruguaio, desencarnou tem talvez uns 4, 5 anos, e uma das frases que ele nos deixou que encaixaria perfeitamente com a reforma íntima é quando ele diz que somos aquilo que fazemos. Essa frase ela tem um complemento, mas eu vou reservar o complemento para daqui a pouco. Então, nós somos aquilo que fazemos. Então, se nós tivermos a coragem de olhar nossas atitudes, perceberemos quem somos. Sim, porque somos aquilo que fazemos. Deixa eu interromper essa frase e introduzir a segunda frase, que pertence a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, certa vez, disse que podeis enganar toda a gente durante um certo tempo. Podeis mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo. Mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. Haverá um momento da nossa história que, inclusive, o auto-engano cairá por terras. A gente vai, inevitavelmente, nos deparar com a verdade. A verdade sempre aparecerá. Nada ficará encoberto. Mas nós somos aquilo que fazemos. E quando eu li esse texto, voltando do Eduardo Galeano, na primeira frase, já tendo dito a segunda das 11, eu me lembrei de Jesus, que dizia que reconheceríamos uma árvore pelos seus frutos. Eu não sei se os companheiros aí estão se lembrando, que árvore seria essa que nós usamos aí como pano de fundo? Talvez os que forem da área agrícola, talvez tenham conhecimento, mas quando nós vemos os frutos, nós conhecemos as árvores. Está aí um pé de caju. Somos aquilo que fazemos. Eduardo Galeano completa essa frase dizendo assim: mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Quem somos, o que fizemos, é uma história. Não podemos mudar, mas nós podemos sim, se decidirmos fazer algo diferente, para que mais tarde a gente possa mudar aquilo que nós somos. A terceira frase, para corroborar com essa ideia também de mudança, de reforma moral, pertence a Benjamin Franklin, um americano famoso do século XVII, um homem que tinha vários predicativos. Ele era escritor, jornalista, editor de um jornal, também inventor. Foi um dos homens que contribuíram para o invento do para-raios. Mas Franklin diz assim, terceira frase: a maior loucura que o homem comete é a de continuar a fazer as coisas que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Algumas organizações utilizam essa frase de Benjamin Franklin para definir insanidade. Continuar fazendo as coisas que sempre fizemos e esperar que tenhamos resultados diferentes. É uma loucura. Meus irmãos, nós, se fizermos aquilo que continuamos fazendo, se repetirmos as mesmas atitudes, provavelmente, ou quase certo, colheremos os mesmos resultados. Então, no processo de reforma moral, é preciso olhar quem somos, perceber o que fazemos, descobrir-nos e mudar. Fazer mudanças que são necessárias. É por isso que a quarta frase pertence a Allan Kardec. Hippolyte Léon des Rivail, o codificador da doutrina espírita. Rivail diz assim, no capítulo 17, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se
o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, Allan Kardec atrelava o conceito de espírita verdadeiro à transformação moral. Meus irmãos, vejam então que nós espíritas, ainda trabalhando a nossa melhoria moral, ainda distante de uma conquista completa, podemos nos definir como espíritas verdadeiros se estamos em transformação moral. Se olhamos para o passado e algumas coisas que fazíamos já não fazemos mais hoje, algumas coisas que fazemos hoje já nos desagrada, sim, isso é um indício, uma marca de transformação moral. Interessante que aqui Allan Kardec vai atrelar a ideia de domar. É como se nós nos víssemos uma fera que muitas vezes externa o homem velho e, através de um processo de autoconhecimento, de reformulação de propósitos, pudéssemos continuar sendo essa mesma fera, no entanto, com um comportamento sereno, manso e equilibrado. Meus irmãos, para que isso possa ser em cada um de nós uma realidade, é preciso que envolvamos-nos na proposta pessoal de tentar a cada dia nos tornarmos um pouco melhor. A quinta frase, pertence a um autor desconhecido. E esse autor desconhecido foi muito feliz, porque ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem e amanhã ele procurará ser melhor do que foi hoje. A frase do autor desconhecido está inspirada também numa fala de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 17, no mesmo item 3, onde vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e que trabalha incessantemente em combatê-las. Então, ele estuda as imperfeições não para se autoflagelar, não para se autocensurar, mas para trabalhar incessantemente por vencê-las. E diz ainda a fala de Kardec que todos os esforços se emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Então, o autor desconhecido tenha talvez compilado dessa frase e remontado de maneira muito inteligente. O verdadeiro homem de bem é aquele que procura hoje ser melhor do que foi ontem e amanhã, quando for hoje, ele tentará também se tornar melhor. Um processo. Vamos à quinta frase. Essa pertence a Khalil Gibran, o maior representante da literatura árabe, embora tenha vivido em Nova York, nos Estados Unidos. Mas Khalil Gibran diz: é no desejo de um homem que reside o poder de transformar névoa interior em sol. Meus irmãos, as sombras que nos permeiam o psiquismo mortal, construída há séculos, só podem ser dissipadas com o sol, com a luz. E eu me lembrei, quando ele diz desse desejo, da questão 909 do Livro dos Espíritos. Talvez uma das questões mais emblemáticas do livro. Kardec perguntaria à espiritualidade amiga: poderia o homem, pelos seus próprios esforços, vencer sempre as suas más inclinações? Então a pergunta não é que venceria uma vez ou outra, mas sempre. E sem a ajuda de benfeitores amigos, sem a ajuda de ninguém, pelos seus próprios esforços. A resposta é bem direta: sim. E, na maioria das vezes, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E diz mais: com poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos, o desejo, a vontade, será determinante para que eu possa tomar ações que possam colaborar, que possam contribuir, para que eu consiga efetivamente transformar o meu caráter num caráter melhor, que se adeque verdadeiramente à proposta de Jesus. A sexta frase pertence a Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido Xavier, uma das frases talvez mais conhecidas do venerando. Ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar ou recomeçar agora e fazer um novo fim.
Meus irmãos, não podemos voltar atrás. Não podemos. Nós sabemos disso, temos consciência disso, mas algumas vezes não sentimos isso. E, de alguma maneira, lá no nosso íntimo, queremos e pensamos que podemos voltar atrás e ainda desejamos, dizendo assim: se eu voltasse no passado, não teria feito aquela escolha, não teria tomado aquela decisão, teria agido de uma outra maneira. Meus irmãos, não é verdade. Se pudéssemos voltar no tempo, a gente faria exatamente o que fizemos. Por isso é preciso nos perdoar, porque naquele momento a bagagem emocional, espiritual e sentimental e que tínhamos era a que nos fez levar à atitude que tomamos. Mas o que Chico está dizendo é que qualquer um, esse qualquer um pode ser você, eu, os encarnados, podemos recomeçar agora, a hora é agora, e fazermos um novo fim. Na 7ª frase, Emmanuel diz-nos assim, texto esse extraído do livro Pão Nosso, da lição 135, aonde o benfeitor espiritual, pelas mãos de Chico Xavier, vai fazer-nos uma pergunta e depois ele desdobra essa pergunta em outras duas. Ele começa dizendo assim: no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. Parece que Emmanuel já entendeu uma outra frase que vamos trazê-la daqui a pouco, pertencendo a Santo Agostinho, onde nos é recomendado um balanço diário das atividades. Então, parece que os discípulos precisam interrogarem a si mesmos. E as perguntas são: o que fiz hoje? E depois dessa pergunta, ele desdobra em duas. Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Meus irmãos, uma autoanálise, um enfoque para nós mesmos, para nos autoquestionar e compreender quais são as atitudes, sim, que somos aquilo que fazemos, e talvez tenhamos repetido ainda atitudes infelizes por não termos nos questionado, e nem parado, e nem refletido, para entender que o que nós fazemos produzem resultados, e nos mantemos na linha da insanidade e da loucura, como alguém que dá soco na ponta de uma faca e continua dando socos, embora esteja ferindo-se cada vez mais. Mas o que fiz hoje? Resolver, então, reservar um momento para olhar os nossos próprios corações. É a 9ª frase. A frase pertencente a Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, onde ele, na questão 909, Allan Kardec perguntando à equipe do Espírito de Verdade, e é Santo Agostinho que responde, Kardec perguntou: qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Kardec quer saber qual o método mais prático, mas ele quer também o mais eficaz. E Santo Agostinho responde, dizendo para ele: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Na verdade, aí é questão 919A, que é 919, Santo Agostinho responde assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, ouvindo a resposta, entendendo a importância do autoconhecimento, desdobra a pergunta 919A, perguntando: sabemos muito bem a importância que tem essa máxima, mas como podemos fazer efetivamente para nos autoconhecer? E a resposta lhe foi dada e nos é dada. Diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim o que precisava de reforma. Duas atitudes que nós podemos tomar para nos autoconhecer e, a partir desse esforço, nos autoconhecendo, saber atuar melhor em nós mesmos. O primeiro deles, reservar um momento do dia para refletir naquilo que fizemos e tentar descobrir
qual é o sentimento motivador daquela atitude, e assim a gente vai conhecendo os nossos corações. E a segunda, Santo Agostinho pretende nos fazer entender que o outro pode ter muito a nos dizer. Muitas vezes nós camuflamos nossos próprios erros, aprendemos isso na história. É um mecanismo de defesa. Não queremos que fale dos nossos erros, não queremos mostrar os nossos erros. Há uma música de Renato Russo, onde ele diz que a pior mentira é a gente mentir para a gente mesmo. Então ele está dizendo para validar o que o outro tem a dizer a meu respeito. E porque pode ser que ele esteja vendo algo que eu camuflei profundamente. Pois bem, queridos, dita essas 9 frases, a gente diz que reforma íntima tem que ser agora. Nós precisamos, meus irmãos, compreender a importância desse trabalho. E nós só compreenderemos se nos esforçarmos a entender a dinâmica que virá por meio dos esforços e por meio da proposta de autoconhecimento. A gente quer concluir com 2 frases. Essa de Jesus de Nazaré, o bom pastor. Ele começa dizendo assim em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, ele dá várias interpretações, mas uma delas consoladora, quando diz e conhecereis, a gente pode linkar com a questão 115 de O Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos pela literatura espírita que um dia seremos perfeitos. Inevitavelmente, um dia seremos perfeitos. Um dia conheceremos a verdade. E essa verdade nos libertará. E essa verdade é que somos espíritos imortais, de passagem pelo mundo físico. E a liberdade que virá será sobre a influência que a matéria tem nos feito com tanta intensidade. Mas uma segunda maneira de interpretar esse texto, e conhecereis a verdade, e ela nos libertará, nos dá a ideia de uma ação em busca do conhecimento da verdade. Dá o Espírito de verdade ter nos dito, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. A grande missão pela qual estamos nesse planeta é aprender a amar. Mas ele completa, Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. A busca, reservar um tempo, tirar, colocar na nossa agenda, priorizar, reorganizá-la para que possamos ter tempo para participar das reuniões, fazer a nossa leitura e intensificar o aprendizado do Evangelho do Cristo, para que ele possa, mais tarde, migrar do entendimento para o nosso coração, se transformando em sentimento. E a 11ª frase, e a última de Jesus, Mateus 6,33, Sermão da Montanha, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos nos lembrar que a grande maioria dos religiosos omitem esse buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se limitam a buscar o reino de Deus. Mas o que seria buscar a justiça de Deus? Meus irmãos, é compreender que todos nós passamos por situações que precisamos passar. Ou elas são frutos das escolhas do passado que nos produziram resultados, ou elas são provas que Deus nos dá a fim de robustecer, fortalecer o espírito imortal. Então, algumas vezes, a dor na personalidade tem como intenção fortalecer o espírito imortal. Mas é preciso buscar primeiro o reino de Deus e compreender a sua justiça. E à medida que assim fazemos, meus irmãos, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus é priorizar os investimentos nas conquistas morais. Há uma frase que não está entre as 11, mas a frase entre as 11, a frase do capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, o espírito chamado V. Monod, provavelmente um pastor protestante. E ele dizia assim:
O que tendes pedido a Deus? Já vos tende pedido, já vos tende lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Meus irmãos, viemos aqui esse planeta, viemos aqui essa noite, nessa live, para ouvir de novo que temos um compromisso, um trabalho de auto-melhoramento, um trabalho pessoal, que a responsabilidade é tão somente nossa. E fazer desse conhecimento uma realidade será o grande desafio dessa noite. Eu penso que todos nós trabalhamos a reforma moral, mas é preciso trabalhá-la com mais objetivo, com mais planejamento, elaborando efetivamente um projeto onde eu consiga, detectando as minhas primeiras falhas, as principais falhas, eu possa diariamente fazer investimentos para que aos poucos eu vá me melhorando e me tornando mais útil nesse grande contexto divino, onde nós somos os cooperadores de Deus para a implantação de um novo mundo, um mundo regenerado, um mundo da paz, um mundo da fraternidade, um mundo onde as pessoas verdadeiramente poderão se amar umas às outras incondicionalmente. Estamos aqui, meus irmãos, para repensar, para refletir com a gente mesmo. Eu não poderia, de alguma maneira, intensificar a minha reforma íntima? Que Deus nos abençoe, devolva a palavra aí à dirigente, a Aline, para dar continuidade à nossa live. Obrigada, Hélio. Você pode fazer uma prece final, encerrando nosso maravilhoso estudo da noite? Muito Vamos orar, meus obrigada. irmãos. Obrigado, querido. Vamos orar. Vamos dizer, Senhor, em mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos para ouvir tantas coisas que já ouvimos. Desperta-nos, Senhor, nessa oportunidade, ao interesse maior. Tira do nosso coração tudo que está nos impedindo a sermos verdadeiramente seus seguidores. Nos ajuda, Senhor, a tomar consciência de que o nosso momento é precioso. Em momento algum no passado, Senhor, tivemos a informação que temos hoje. Por isso ela é tão desafiadora. Nos auxilia, mestre amigo, a aceitarmos esse desafio. E com a tua ajuda e dos benfeitores espirituais, nosso anjo de guarda, avançar nesse projeto de melhoria moral, de reforma, de auto-melhoramento, que, por certo, é a nossa destinação, mas que, de acordo com nossas próprias escolhas, podemos encurtar o caminho e conquistar mais cedo a paz, a felicidade, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia interna que tanto queremos e que tanto precisamos. Rogamos por cada companheiro que estão conosco aqui nessa sala do Zoom. Tu sabes dos nossos corações, da dificuldade, dos desafios, das lutas. Rogamos que tu possa envolvê-los nas emanações de amor do teu coração. E ainda, Senhor, rogamos por aqueles outros que estão acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Também sejam eles envolvidos pelo teu amor. E ainda mais, Senhor, pedimos por aqueles desencarnados que, por certo, estão conosco, que também sejam eles, recebam também eles as mesmas luzes que nós agora estamos recebendo. E assim, Senhor, com essa prece, pedindo que tu possas conservar em nossos corações essa chama acesa pela busca do auto-melhoramento, pedimos permissão para dar por concluída essa palestra pública doutrinária nessa noite de terça-feira. Que tu fique conosco, Senhor, fica ao nosso lado, hoje, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus.